de educação empreendedora com criptomoedas educacional. O nome é um pouquinho mais comprido, mas a gente resolveu para ficar no slide só. Mas é um programa de educação empreendedora e aprendizagem criativa com criptomoedas educacionais. É um sucesso repentino, faz só 19 anos que eu estou em cima desse assunto. Inclusive, essa é uma matéria que saiu no jornal da minha cidade natal em 1999, quando a gente começou a fazer um trabalho com oficinas de criatividade. Um negócio que perto do que acontece hoje, que a gente usa blockchain, era bastante rudimentar, mas sempre foi muito interessante do ponto de vista da educação. Nós fizemos parte da Campus Party 2018, e na Arena Educação a gente teve a oportunidade também de apresentar o projeto lá dentro de um trabalho mais amplo da própria rede de aprendizagem criativa. A gente tem o privilégio de estar junto com a Valéria, com o professor e com outras pessoas que estão aqui no núcleo de Campinas. E na foto também aparece, inclusive, o secretário André, que está aqui com a gente, numa aplicação que a gente fez aqui em Limeira, desse programa. Então, aí tem algumas fotos dos bastidores. O InovaBra procurou, pelo Brasil, as coisas mais legais que estavam acontecendo aqui, usando a tecnologia blockchain, que é a tecnologia por trás do Bitcoin, mas que vai muito além do Bitcoin. E dos 4 projetos que eles entenderam como sendo os mais legais, o programa Aventurança estava entre esses 4 projetos, o único da área de educação. Então, nós fomos lá em São Paulo, mês passado, para apresentar esse programa, que também foi o case que a gente apresentou semana passada aqui na FENACIL. Parece sutil, mas tem 2 aspectos importantes que extrapolam um pouco a questão da tecnologia. E quando a gente fala de educação, a gente fala de um conceito amplo. E aí a gente vê 2 pontos centrais desse primeiro aspecto. 2 perguntas vão determinar se há protagonismo ou não, se há empreendedorismo ou não. Note bem, se você fizer a seguinte pergunta para qualquer pessoa, a realidade pode ser transformada, assim como foi dito aqui na primeira apresentação, se a resposta for não, quem respondeu entra numa letargia, assim, numa resignação. A realidade não pode ser transformada. Se a pessoa responder sim, a realidade pode ser transformada, ela normalmente vai fazer parte do grosso do brasileiro. O brasileiro médio é otimista, faz piada com a tragédia, tem aquela coisa toda. Então a gente sabe que para o brasileiro não é difícil responder sim para a primeira pergunta. Mas tem uma segunda pergunta. A realidade pode ser transformada? Sim. Quem começa essa transformação? Aí aparece tudo quanto é resposta. Ex-presidente, futuro presidente, é o Neymar, é os militares. Sempre aparece alguém para tentar limpar aquilo que a gente mesmo devia limpar, né? Mas quando a resposta é sim, a realidade pode ser transformada, e a transformação começa comigo, aí a gente está falando de resgatar o protagonismo. E quando a gente devolve isso para a escola, o resultado, gente, é muito legal. As escolas passam para a aventurança a relação das notas dos alunos, que são convertidas em criptomoedas. E alguém vai dizer, mas Paulo, não dava para fazer um Excelzinho, assim, né, um sisteminha, uma coisa mais simples? Pois é. Como a gente não pode receber um aluno de fora que levanta a mão e diz assim, olha, eu queria fazer parte do programa, aí eu vou perguntar para ele, quanto que você tirou em matemática? Ele vai dizer o quê? 10. Aí eu vou dizer, tá bom, né? Vou ter que acreditar em você, porque você disse que você tirou essa nota, nessa disciplina, e a gente não tem como validar isso. Quando a escola valida essa informação para a gente, ela gera um valor. E aí eu tenho até uma alegoria bacana, que é resgatar o valor daquilo que o estudante está fazendo na escola, né? O que ele faz na escola, o que todos fazem na escola, tem valor. Quando a escola gera esse valor, a gente tem um laço. E é por isso que a gente usa blockchain. A escola passa para a aventurança, as notas dos alunos são convertidas, um por um. Um 8 na média de geografia vale 8 venturas, que é o nome das nossas moedas. Um 10 em matemática
10 venturas e assim por diante. Vamos imaginar que o aluno tenha tirado 10 nas 10 disciplinas que ele cursou naquele período. Então ele teria conquistado 100 pontos. Portanto, teria conquistado 100 venturas. Quantas vão para o bolso dele? 85. Uma homenagem aos pais, que no dia 30 de abril sempre morre lá com o dia da raiva nacional, que é o último dia para a declaração do imposto de renda. Então, 85% do que eles geraram de valor vai para o bolso, vai para uma carteira digital individual de cada aluno. 15% vai para aquilo que a gente chama de fundo amigo. Quando a plateia assim, aguenta o tranco, eu brinco que é o Temer. Não é brincadeira. Não é, calma, não é. O fundo amigo, vocês vão entender daqui a pouco a finalidade dele. Os alunos vão fazer a apresentação dos seus projetos, assim como aconteceu aqui, a gente poderia muito bem fazer uma simulação. Você sentado assistindo os projetos, você poderia escolher. Se a Unicamp, por exemplo, já estivesse fazendo parte, você poderia simplesmente pegar o seu aplicativo aí e investir criptomoedas nos projetos que foram apresentados aqui. Né? Ou não, porque você não é obrigado a investir. Os alunos que receberam as venturas podem investir nos projetos dos colegas. De uma maneira simples. Escolhe o projeto, define quantas venturas quer investir ou não, e faz isso de uma maneira muito simples. Dos projetos que se destacam, aqueles que são mais inovadores, aqueles que usaram Scratch, aqueles que usaram robótica de sucata, aqueles que fizeram aplicativo ou qualquer outra coisa mais inovadora, usando das ferramentas da aprendizagem criativa, recebem do Fundo Amigo uma bonificação. E por fim, essa bonificação ela é dividida entre os donos dos projetos e os alunos que investiram. Outra coisa que é resgatada e que é muito bacana é essa questão. Quando a gente desconecta essas duas coisas, as escolhas e as atitudes que a pessoa faz, das consequências que ela tem, a gente rouba um conceito importante que é: o que eu faço não tem a ver com os resultados que eu espero. Os Estados Unidos fez um experimento interessante. Pegou meninas de 11, 12, 13 anos, que não tinham filhos, numa perspectiva de combater gravidez precoce, e levou essas meninas para passar uma semana num abrigo de meninas que foram abandonadas porque ficaram grávidas na adolescência. E passaram ali uma semana cuidando, acordando de madrugada, mamavam, fraldinha. Quando essas meninas saíram dessa experiência uma semana depois, e aqui a gente não elimina a responsabilidade de ninguém, né? Tem que ter educação sexual para os meninos também, mas o fato é que depois dessa experiência, a redução foi drástica, praticamente naquela região, a níveis próximos de zero. Por quê? Quando você entende que as suas escolhas e as suas atitudes geram consequências que podem ou não estar alinhadas com os resultados desejados, isso pode transformar a sua vida. Quando a gente leva esse conceito de investimento, a gente não quer criar pequenos especuladores financeiros. A gente não quer que o pessoalzinho chegue assim: olha, eu vou colocar 10 no seu projeto, 10 venturas, você coloca 10 venturas no meu também, porque quando esse pessoalzinho do balcão de negócio cresce, eles vão todos lá para Brasília. E a gente não quer mais isso. A gente não quer exatamente esse tipo de coisa. Mas quando a gente resgata esse conceito de que sim, resultados desejados podem ser fruto das minhas escolhas e das minhas atitudes, a gente recupera algo importante. A gente tem uma inspiração muito grande nisso aqui que vocês fizeram. Vocês não sabem quanto isso aqui nos inspira. Tem algumas escolas que estão mais próximas de uma ferramenta, outras estão numa situação mais precária, estão próximas de outras possibilidades, mas o fato é que a aprendizagem criativa abre um leque tão importante de coisas que nenhuma escola pode ficar privada. De um jeito ou de outro, a gente consegue aproximar a realidade de prática, aqui em Limeira, principalmente, de qualquer escola, a gente consegue aproximar a realidade, de conectá-las com esse esforço de uma educação mais protagonista que use os elementos da aprendizagem criativa. E outra inspiração nossa, claro, é a rede de aprendizagem criativa, do qual eu faço parte, e tenho aprendido demais com esse pessoal. Hoje, nós já estamos atendendo 4 mil estudantes em 4 cidades diferentes, quase metade disso está aqui em Limeira, inclusive está aqui o secretário André, que é nosso parceiro. Hoje, então, mais ou menos, tem 1.800 alunos, mais ou menos, aqui em Limeira.
O restante está dividido na cidade de Campinas, Mojimirim e Mogi Guaçu. Semana passada a gente recebeu convite de 3 cidades, São Paulo e Araçatuba. Quer dizer, empolga, né, quando a gente vê que assim, é simples, é de graça, enfim. Então a gente percebe que é uma iniciativa que pode alcançar mais pessoas. Acabou. Bom, gente, no geral era isso. Paulo Moraes, @USP, quem quiser, de qualquer forma também estou aqui. Eu queria entrar em contato, na verdade, com todo mundo que apresentou o projeto aqui, né? Tem muitas ideias aí que a gente pode enfim, compartilhar. Obrigado, gente. É isso.